Daniel, vamos ampliar mais sobre esse assunto, sobre o câncer no intestino e principalmente trazer uma peculiaridade que acontece aqui no Brasil, esse diagnóstico que acaba sendo mais precoce, e isso vem sendo registrado em todo o mundo, com pessoas abaixo de 50 anos, mas aqui no Brasil as mulheres acabam dominando esse quadro de diagnóstico sobre o câncer coloretal. E para a gente entender melhor sobre esse assunto, que ganhou uma notoriedade maior nesses últimos dias, está aqui o doutor Eduardo Germanos. Doutor, primeiramente, explica o que é o câncer no intestino, quais os primeiros sintomas, de fato detalhar essa doença e por que o diagnóstico está sendo mais precoce com pessoas abaixo de 50 anos. Perfeitamente, certo? Boa tarde. O câncer coloretal, né, assim como cânceres outros diversos que nós temos por aí, né, ele é um câncer que acomete, como já diz o nome, né, o cólon, que é o intestino grosso, e o reto, porção final do intestino grosso, né. Também se inclui aí o câncer do canal anal, mas aqui tratando especificamente sobre o câncer cólon retal, né, ele é um câncer muito prevalente já naturalmente na nossa população, e isso em nível mundial e de Brasil. Acaba sendo o terceiro mais comum em homens, passou a ser o segundo em mulheres, né, excluindo os cânceres de pele não melanoma. E a gente tem notado essa precocidade, o câncer se tornando descoberto cada vez mais precoce e formas muito agressivas de tumor, né? O câncer coloretal, ele tem uma evolução que é muito respeitada, isso já foi descoberto nas épocas passadas, né? Que é a evolução adenoma-adenocarcinoma. E por que eu falo isso? Porque isso também é importante quando a gente for pensar em prevenção. Essa evolução adenoma-adenocarcinoma se refere ao quê? O cólon lá dentro sofre algumas alterações que culminam com a formação do pólipo. Esse pólipo acaba sofrendo modificações genéticas formando os adenomas, que passam por mais modificações até eventualmente evoluir para o adenocarcinoma, que é o câncer propriamente dito. Isso demora tempo, obviamente. E por isso, e é nesse ponto, né, nesse tempo de transformação, que entra os exames preventivos, né? E aí, basicamente não, tem diversas opções, mas o principal exame que nós temos disponível é a colonoscopia. E tem se estudado antecipar, porque a gente está vendo essa modificação mais recente, principalmente dos anos 90, nos últimos 20 anos, né, de cada vez acometer pessoas mais jovens. E ele se torna agressivo? Geralmente costuma ser mais agressivo em pessoas mais jovens, porque nos mostra que é algo que antes acontecia em pessoas de 60 anos, como é o mais comum, tem acontecido em pessoas com uma idade mais precoce, né? E é justamente isso, o tumor antes dos 50 anos, ele é considerado um câncer precoce. Mas a colonoscopia, né, como vinha dizendo, ela é o exame para a gente barrar aquela evolução do pólipo, adenoma, adenocarcinoma, pegando o pólipo no seu início, tirando ele pela colonoscopia para evitar que ele se transforme, se malignize e vire um adenocarcinoma, um câncer. Sobre essa questão do câncer do intestino, a prevenção é literalmente a procura por exames ou a questão de alimentação entra muito nesse quesito, hidratação, enfim, várias questões. Como prevenir e para uma pessoa ali abaixo de 50 anos não ter esse diagnóstico que obviamente impacta muito com a pessoa, né? Claro, com certeza. A prevenção, ela passa por hábitos de vida, né? Uma das principais suspeitas desse diagnóstico cada vez mais precoce que tem acontecido está sendo muito relacionado aos nossos hábitos de vida. A ingesta de carne vermelha em grande quantidade, em excesso, o baixo consumo de frutas, fibras, né? O uso de alimentos ultraprocessados, certo? A vida sedentária, a obesidade, o sedentarismo, tudo isso, esse jeito de vida mais ocidental, né, que se chama,
ele tem acabado influenciando na saúde das pessoas. E uma dessas influências acaba sendo o surgimento precoce de tumores, né? E isso acaba não sendo só para o câncer coloretal, né? Isso influencia em uma grande gama de tumores. Que tu me perguntaste, o que fazer? Se justamente o excesso de carne vermelha causa o aumento, então diminuir o consumo de carne vermelha, evitar os alimentos ultraprocessados, o maior consumo de frutas, atividade física, não fumar, né? São tudo medidas que auxiliam. E é claro, o início dos sintomas, geralmente quando um tumor já dá sintomas, ele já nos mostra que ele está mais avançado, né? Isso pode influenciar, mas os sintomas costumam ser sangramento nas fezes, alteração no hábito intestinal. Então, se tu é uma pessoa que tu vai diariamente no banheiro, evacua, e isso mais recentemente tem mudado, né, as fezes mais afiladas, mais constipado, isso tem que chamar a atenção, certo? E tu procurares o teu médico, né, para avaliar com ele a necessidade de exames complementares, e aí sim entrando muito a colonoscopia, né? Ok. Sobre essa peculiaridade que eu citei no início das mulheres estarem dominando o quadro de diagnóstico aqui no Brasil, quando se trata de um câncer abaixo dos 50 anos, é justamente a preocupação que a mulher tem com a sua saúde, está muito relacionado, o avanço da medicina, é mais ou menos nessa linha? Perfeitamente, é muito relacionado especialmente com a questão da mulher ser mais preocupada com a saúde, né? A mulher, naturalmente, ela procura atendimentos mais precoces, né? Vai atrás, se cuida mais, enquanto o homem acaba algumas vezes negligenciando a saúde por outros motivos, né? E atrasando o seu diagnóstico, né? O que, obviamente, acarreta depois um desfecho pior, né? Isso das mulheres, isso é muito associado no Brasil, porque a gente vê num nível mundial, o câncer coloretal ele acaba sendo mais comum em homens. No Brasil, acredita-se que, por conta dessa preocupação das mulheres com a sua saúde, cuidarem mais da sua saúde, elas acabam procurando mais atendimento e, consequentemente, investigando mais precocemente. Ok, tá certo, doutor. Acho que vale a gente ressaltar, porque dentro desse universo do câncer coloretal existe a famosa bolsa de colostomia, né, que é um dos caminhos que é utilizado pelos doutores, pelos médicos, obviamente no consenso com o paciente. O que a gente pode destacar sobre a resolução da inserção da bolsa e o que é mito? O que a bolsa, de certa forma, não elimina, sendo ela colocada nesse paciente? Acho que é importante também a gente detalhar um pouco sobre a inserção desse instrumento. Certo. A bolsa de colostomia, né, ela faz parte do arsenal terapêutico, né? Em alguns casos, ela vai ser necessária de forma temporária, outros casos nem será necessário, e em alguns casos ela acaba sendo definitivo. Tudo isso depende muito do nível do estágio que está o tumor do paciente e as condições de saúde daquele paciente naquele momento, né? Então, a bolsa, por si só, né, a gente vê pessoas aqui no dia a dia, às vezes a gente pode estar cruzando com alguém com bolsa e nem perceber, nota, né? Nem nota, porque acaba sendo algo que, óbvio, no início tem uma certa dificuldade de aceitação, isso é natural, né? É algo novo também para o paciente, né? Para a família, para aqueles no entorno, mas ela não limita a qualidade de vida. Aquilo é necessário, possivelmente por um tempo, mas para combater algo muito grave, que é o câncer coloretal. E, em termos gerais, não vai limitar a qualidade de vida do paciente ou limitar as atividades do paciente, o trabalho, atividade física, né? Isso tudo, com o tempo, vai se notando que o paciente vai se adaptando e a rotina volta ao normal. Ok. Tá certo. Para a gente finalizar, doutor, gostaria que repassasse para a nossa audiência os cuidados com o câncer no intestino, de forma geral, a gente conseguir ampliar esse assunto que está em alta,
para os cuidados, né? Como você mesmo falou, manter uma boa alimentação, diminuir a carne vermelha, aumentar dentro do seu dia a dia fruta, as verduras, enfim, legumes como um todo, uma alimentação mais saudável. Acho que é importante também compartilhar e com a audiência ressaltar e firmar a importância dessas questões. Né? Perfeitamente, tu já resumiste, né? Basicamente, esses são cuidados muito importantes, né? Carne vermelha, diminuir o excesso, não comer em excesso. Uma boa ingesta de fibras e água, né, é importante. Evitar alimentos ultraprocessados, né? Isso entra naqueles alimentos prontos, salgadinhos, bolachas, alimentos congelados, né? Tudo isso são alimentos que podem prejudicar. O tabagismo também tem forte associação. A questão da atividade física, sempre muito importante, a prática diária, né? Para ter um hábito de vida saudável, né? Evitar a obesidade também, que também tem implicância nisso. E também sempre ficar atento às questões do hábito intestinal, certo? As mudanças de hábito são o primeiro sinal, né, que a gente pode dizer do tumor, né? Atento às respostas que o corpo dá. Né? Exatamente. E naqueles momentos que tiver uma alteração, procurar seu médico para que vocês dois juntos, né, consigam definir o melhor método e caminho para a investigação, seja através de colonoscopia ou demais exames, né? E assim prevenir ou realizar o diagnóstico mais precoce, buscando a cura no futuro. Ok. Daniel, então esse bate-papo com o Dr. Eduardo Germanos, a gente falando sobre o câncer coloretal, dando ênfase principalmente a esse diagnóstico de pessoas abaixo dos 50 anos e uma peculiaridade aqui no Brasil, as mulheres dominando então esse grupo de diagnóstico. Pegaram as dicas do doutor, a gente encerra essa entrevista fazendo esse alerta relacionado aos cuidados com o nosso corpo.